Salve, salve guerreiros! Professor Lego Fontes na área e estou aqui para comentar duas provas importantes que aconteceram no último fim de semana. Provas dos vestibulares UNEB e Unimontes. Então é interessante que a gente faça um balanço e que, aliás, esses dois vestibulares aqui para a nossa região, vale lembrar que estamos falando aqui diretamente do sudoeste da Bahia, encerram o ciclo de provas voltados para o ingresso nas principais universidades daqui da região do estado, nesse caso da Unimontes também em Minas Gerais, e consequentemente das grandes provas do Brasil. Afinal de contas, já estamos aí na reta final do ano de 2023, tá? Claro que eu estou falando aqui de períodos, datas desse vídeo que vai ficar datado, mas é importante só para que a gente possa entender o funcionamento do que aconteceu nessas provas, tá? Primeiro eu quero tratar da UNEB, já que o vestibular UNEB e aí o tipo textual cobrado por essa prova é muito semelhante, é muito próximos àqueles que tratamos do Enem e também do vestibular UESB, né, que faz parte aí desse ciclo das estaduais aqui do estado da Bahia. Bom, a UNEB trouxe doenças psicológicas e a sua relação com o estilo de vida da atualidade. Claro que é um tema, digamos assim, tem que pensar num adjetivo para ele. Uma abordagem temática esperada, né? Esperada no sentido de que doenças psicológicas, saúde mental, doenças mentais, questões relacionadas à depressão, a suicídio, a ansiedade, a transtornos de ordem psicológica, são muito comuns e, na verdade, esperados nas provas porque é uma tópica constante, não apenas nos noticiários, mas também no nosso cotidiano. Afinal de contas, o tema do vídeo passado foi justamente esse: redação é dia a dia, redação é cotidiano, ou seja, os temas de redação são de questões que são caras, que são importantes para a sociedade de um modo geral. Então, nós estamos vivendo um momento, um período, né, da história, no século XXI, em que as doenças psicológicas estão sendo discutidas, estão sendo estudadas, aprofundadas, remediadas. Portanto, isso é discussão para as provas de redação. Então, perceba que o tema faz uma relação direta dessas doenças com o nosso atual estilo de vida, que é muito marcado pelo ambiente tecnológico, por um ambiente em que se tem muita velocidade, se tem muita cobrança, evidentemente, e que isso impacta diretamente em distúrbios psicológicos. Inclusive, eu até publiquei lá no Registro do Guerreiro há poucos dias, né, que a OMS tinha elencado, né, várias doenças aí relacionadas ao trabalho, doenças de ordem mental, inclusive a síndrome de Burnout, né, que é a síndrome do esgotamento. Então percebam que essas provas, elas ficam muito ligadas nas atualidades, né, em notícias que são importantes e que saem nos principais veículos de informação. Então, claro que para quem praticou ao longo do ano ficou muito mais tranquilo, porque, conforme eu já disse mais de uma vez, para essas provas, o treinamento que foi feito no Enem, ele sim serve para nortear aí algumas discussões importantes dessas provas, e evidentemente, e aí eu falo pelos guerreiros que estavam comigo ao longo do ano, isso sim foi abordado, né, questões sobre saúde mental, e sinceramente não vejo maiores problemas, né? A dúvida da galera sobre a questão da UNEB é se precisaria de uma proposta de intervenção, um encaminhamento, uma solução, seja lá o que for. Um dos critérios de correção da prova falava de concluir com propostas coerentes. E, guerreiros, convenhamos, já falei sobre isso. Você olha para o tema e, ao olhar para o tema, você percebe doenças psicológicas. Claro que doenças psicológicas trata-se de um problema. E se é um problema, é evidente que uma intervenção, uma solução, um encaminhamento, seja lá o nome que você quiser, torna-se necessário, sobretudo por conta da exigência também da prova, concluir com propostas coerentes, ok? Inclusive, lá no meu Instagram, que o link está aqui na descrição do vídeo, eu lancei uma introdução que foi abordada sobre esse tema, utilizando aí o Kurt Cobain, né, o vocalista, idealizador, guitarrista do Nirvana, que infelizmente sucumbiu às doenças psicológicas, inclusive ocasionando esse seu suicídio. E essa biografia aqui, que eu indico bastante, inclusive uma das melhores que eu já li, né, que é do Charles Cross, né, Mais Pesado que o Céu, conta a história do Kurt Cobain, que aliás
É uma história bem triste, né? Um cara que estava ali no estrelato absoluto, no topo do mundo, tá ruim de guardar, mas que infelizmente sucumbiu às doenças psicológicas. Bom, resumidamente, esse foi a ideia do vestibular UNEB, perdão, que ainda cobrava a questão das questões psicológicas e que cobrava originalidade. Então, para falar de doenças psicológicas, no movimento grunge ali no início dos anos 90, tudo que está relacionado a isso, né? E aí a originalidade com música, com biografias, com literatura, com cinema, enfim. O filme Coringa, inclusive, né? Muito bem rememorado. Enfim, repertórios são muitos para essa abordagem. Sobre a Unimontes foram 2 provas, né? Matutino e vespertino. E o tema 1, ele cobrava a questão dessa noção hierárquica, né? Ele inclusive utiliza o termo branquitude, né? Que existe um privilégio branco em detrimento dos negros, e ele fala que a abordagem temática ela é bem extensa, né? A branquitude como lugar de normatividade, ou seja, uma norma instituída, né? A partir de normativas raciais eurocêntricas que negam ou limitam nas escolas brasileiras, e aí traz um nicho específico, né? Nos livros, o conhecimento dos aspectos de história da cultura africana desvaloriza a ancestralidade histórica, literária, filosófica, científica da África, bem como desvaloriza as estéticas e as religiosidades negras e perpetua o privilégio branco. Então, basicamente, o tema trazia uma noção de hierarquia, né? Em que os brancos estão em uma escala superior, enquanto os negros na escala inferior, utilizando a escola como ilustração para isso. Importante que o tema trazia uma diretriz, né, de uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, lembrando que essa redação são 20 linhas. E galera, e aí eu volto mais uma vez para aquilo que eu já venho falando há muito tempo. Existem conceitos na redação que você não pode abrir mão, que você não pode, digamos assim, prescindir. Cidadania, democracia, equidade, igualdade, liberdade, são conceitos que você não pode abrir mão. Aqui nós estamos falando de quê? Basicamente, de uma distorção da ideia de igualdade, ou seja, que não há igualdade entre desse aspecto racial, e aí nós temos que montar para a equidade, né? Trazer a equidade, tratar os iguais de maneira igual, os desiguais de maneira desigual, na medida das suas desigualdades, que é um conceito aristotélico. Então, assim, quando você domina conceitos dessa ordem, você consegue fazer uma gama de temas que te deixa muito tranquilo. Então, assim, nesse caso, tudo que é aquilo que diz respeito à noção de igualdade / desigualdade, aqui nós estamos falando de desigualdade, de algo que está desigual a partir do momento em que se utiliza termos como a branquitude como algo normativo, que dita as normas, as regras, naturalmente, você vai poder utilizar esses repertórios de maneira muito tranquila. E, aliás, artigo 5º da Constituição, Revolução Francesa, que preconizava a ideia de igualdade, aqui fala da questão eurocêntrica, pode falar da colonização, então assim, uma infinidade de repertórios que poderiam ser lançados, e é claro, já que fala da educação como base, né, como exemplo desse eurocentrismo, naturalmente poderia ser utilizado em uma solução, uma ideia nesse sentido, tá? Estão escutando um miado aí, é o gato que está aqui Flo, que está aqui na porta querendo entrar. Mas preciso concluir esse vídeo. Bom, e o segundo tema da Unimontes trazia também a questão da escola, mas com a outra abordagem, né? Qual deverá ser a função da escola como instituição que pode ganhar dimensões profundamente significantes na formação da cidadania para gerações futuras. Olha o conceito de cidadania, de novo. O que é ser cidadão, né? É um indivíduo plenamente consciente dos deveres, mas em pleno gozo também dos direitos, diante dos quadros de instabilidades sociais e violências as mais diversas com as quais o mundo tem convivido ao longo dos últimos séculos. Então, qual é a função da escola em todo esse universo, né, no século XXI, essas demandas todas que existem, né? E aí você pode utilizar aí a função da escola, artigo 205 da Constituição, a escola como elemento norteador, as falas do Paulo Freire, ou seja, as falas do Nelson Mandela, falando de educação, as falas do Padre Antônio Vieira, então assim, uma infinidade de repertórios também. Então assim, nós temos aí o eixo temático educação, né, norteando, a questão das minorias também no domínio absoluto, né, eu falava de minorias, meio ambiente e tecnologia que dominam aí os vestibulares em todo o Brasil e também as provas de concurso público, mas que alguns conceitos eles são absolutamente inegociáveis. Eu, inclusive, nas aulas de revisão para a UNEB e para a Unimontes, eu ressaltei muito isso. Liberdade, igualdade, sustentabilidade, cidadania, democracia,
são conceitos assim que a gente não pode, equidade, não pode abrir mão, tá? A gente tem que dominar esses conceitos para que a gente consiga de fato fazer as mais diversas abordagens com segurança, e é isso que é mais importante, com segurança, com confiança, com tranquilidade, e utilizar a redação como uma arma para que nós possamos de fato produzir redações de alto desempenho com tranquilidade, sem maiores problemas e, é claro, né, trabalhando a gestão de tempo, que é algo também muito importante. Beleza? Então, nosso papo de hoje, ele é fechado por aqui. Afinal de contas, eu acredito que os guerreiros que estavam preparados, sem dúvida alguma, tiraram de letra essas provas discursivas. Beleza? Se esse vídeo te ajudou, curta, comente, compartilhe. Se quer serviço de utilidade pública, e vamos sempre para cima deles.